Fala galera, ligado aqui do canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: erros na saída de bola e a forma como muita gente ainda interpreta quando dá errado. Vamos falar sobre isso, acho que é um tema importante. Foi um tema da rodada do fim de semana, da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, e eu acho que a gente agora tem elementos e muito bem desenhados para a gente, acho que definitivamente, fechar questão sobre esse tema. Antes, aquele ritual que você me ajuda, deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo, copiando o link, mandando aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, sempre lembrando, essas ações são de graça para você e me ajudam demais, então se puder dar aquela moral aí. Para quem não está ligado no que aconteceu, no sábado à noite se enfrentaram Fluminense e Vasco e com 56 segundos de jogo, o Vasco fez 1-0 numa saída de bola errada do goleiro Fábio, que deu a bola nos pés do Alex Teixeira, que rolou para o meio e o Pedro Raul empurrou a bola para o gol. Esse gol, logicamente, condicionou o jogo, em especial porque o Fluminense, apesar de ter jogado bem num geral e de forma excelente no segundo tempo, acabou ficando no empate com o Vasco, 1-1. Depois do gol do Pedro Raul, logo no primeiro minuto, o Lima empatou o jogo mais ou menos ali no meio do segundo tempo. E como o Fluminense terminou empatado, como o jogo terminou empatado, um Fluminense que faz um 2023 melhor que o do Vasco, um Fluminense que hoje tem um time mais forte que o Vasco, mais pronto que o Vasco e até pelas situações, pelos contextos em que os times e clubes estão inseridos, como o Fluminense empatou o jogo, o erro do Fábio acabou tendo um peso muito grande. E eu estava no último lance não, perdão, no prorrogação, nas redes sociais da TNT Esportes, logo depois do jogo, e falei lá, estava com a Tainá Espinosa e com a Giovana Kiel. E eu falei, cara, achei que esse tema já estava superado. Por quê? Porque o time do Fluminense é o time que, no meu entendimento, joga o melhor futebol do Brasil em 2023. Acho que o time do Fluminense não é mais forte que o time do Palmeiras, mas acho que o desempenho, o volume do Fluminense é o melhor futebol do Brasil no ano. E se isso é verdade, que eu acho, você pode não achar, e beleza, não tem problema nenhum, né? O futebol, a gente tem conceitos e percepções e opiniões diferentes, e não tem problema nenhum, mas eu acho o melhor futebol do Brasil. Ele é muito, 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 muito baseado a partir de uma saída de bola do Fluminense desde a sua defesa, uma saída sustentada desde a sua defesa e muitas vezes com o seu goleiro. Então, assim, se você acha o Fluminense o melhor futebol do Brasil, eu acho, isso não é possível acontecer sem uma saída que inclua, envolva o goleiro nessa saída. E, com isso, vai assumir riscos. E isso daí é natural. Todos nós na vida assumimos riscos. E praticamente certo que para nós sermos bem-sucedidos ao longo da nossa vida, nós assumimos riscos. Então, esse é um ponto. Então, eu achava que era algo superado, porque o Fernando Diniz, e eu estou muito tranquilo para dizer, porque sempre acreditei demais no trabalho do Diniz, mas nunca me furtei a pontuar erros que o Diniz tinha, e ainda tem, como todos nós. O Diniz já foi muito sacaneado, entre aspas, por gols que outros times levavam fazendo uma saída de bola. É como se como se sei lá, o Rapid Viena na Áustria tomasse um gol na saída de bola, e alguém dizia, tá vendo? Ó a saída do Diniz. Então, assim, isso já aconteceu muito, mas eu achava que era algo superado, depois de um trabalho tão sólido no Fluminense, inclusive com um título, o primeiro título do Diniz, pelo menos nesse nível, que foi o Campeonato Carioca. Mas não, tão logo acabou o empate, 1-1, Fluminense e Vasco, nas redes sociais e entre jornalistas, a gente viu os questionamentos lá da tal da saída de bola do Diniz, como se fosse algo exclusivo dele, que ele não inventou, inclusive, né? Não inventou e nem foi
o que popularizou. Ele é só um adepto disso. E aí, isso foi tema na entrevista coletiva. Eu vou reagir à resposta do Fernando Diniz, para a gente ver se a gente consegue esclarecer definitivamente essa questão. O que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui o canal do Gabriel Amaral, que é um canal aqui do YouTube muito bom que fala sobre o Fluminense. É o canal Raiz Tricolor. E o Gabriel Amaral é um jornalista de mão cheia e que tem um canal setorizado ou especializado no Fluminense, que é mais uma daquelas coisas que eu falo, né? Pô, ele tem um canal que só fala do Fluminense, ele é torcedor do Fluminense, eventualmente ele torce pelo Fluminense no canal, mas isso não tem problema nenhum e isso não afeta em nada ele fazer um grande trabalho jornalístico cobrindo coisa do Fluminense. E foi o Gabriel Amaral que fez essa pergunta para o Diniz. Então, eu vou trazer aqui, e estou deixando na descrição do vídeo, o link do canal do Gabriel, lá o Raiz Tricolor. Então, eu vou rodar aqui a pergunta do Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, e a resposta do Fernando Diniz. E eu vou pausando aqui para a gente ir comentando, beleza? Vamos lá, vamos dar play aqui, que a gente vai falando. Ó, então, o Gabriel Amaral vai fazer a pergunta, depois o Diniz vai responder. Amaral, Raiz Tricolor. Diniz, falar sobre o assunto Fábio, não necessariamente sobre o goleiro que vem atuando bem pra caramba, mas sobre a questão do erro dele no início do jogo, né? O gol que você falou que condicionou. Fábio não... Só pontuando, o Gabriel pegou uma fala do próprio Diniz, que numa das primeiras respostas ele diz que o gol cedo do Vasco acabou condicionando o jogo, que terminou no 1-1. Ano passado, ele teve um erro assim, né, contra o Atlético Mineiro, mas ele também teve um erro contra o Olímpia, parecido, com o Abel Braga treinando. E aí o Gabriel Amaral, ele contextualiza que o Fábio errou numa saída de bola muito clara como essa no jogo contra o Atlético Mineiro pelo Brasileiro passado, mas que antes, lá na pré-Libertadores de 2022, o Fábio também tinha errado num gol do Olímpia, né? E acabou que custou caro, porque o Fluminense foi eliminado pelo Olímpia da Libertadores. Então ele deu uma contextualizada para fazer a pergunta. A gente já viu que eu estava vendo umas repercussões, algumas pessoas já colocaram, o Diniz, olha o goleiro saindo tocando, já tomou gol de novo. Eu não queria entrar no mérito do Fábio ter errado ou não, porque acredito que você já falou sobre isso 200 vezes, que o seu goleiro sai assim, que tem mais possibilidade até de, num chutão, ele tomar o gol. Mas eu queria entender melhor como você se estrutura nesse ponto. Essas críticas, você acha que é exacerbado só porque a você vai virar pauta a questão do Fábio, como não virou, por exemplo, ano passado, na questão do Abel? E isso influencia de alguma maneira na sua estrutura de time ou não? Pelo contrário, Então ele faz aqui o paralelo e perguntou, na prática, o Gabriel quer dizer, vai mudar alguma coisa daqui para frente, né? Para fazer dar uma simplificada, podemos dizer assim. isso é sempre positivamente. Eu não sou um cara. Eu acho que isso é uma coisa tão pequena para discutir. O torcedor de time ou não? Pelo contrário, influencia sempre positivamente. Eu não sou um cara. Eu acho que isso é uma coisa tão pequena para discutir. O torcedor pode achar. Você que são jornalistas, procura quantos gols o Fluminense fez, que a bola passou no pé do Fábio. Vamos lá. E aí começa, né? Quando ele diz o torcedor pode achar, e depois ele meio que dá uma aprofundada nessa questão, eu costumo falar muito isso na minha vida, né? Eu sou jornalista, estou jornalista, mas eu sou torcedor também. E eu só virei jornalista porque sou torcedor. E eu fico puto da vida se um jornalista quiser dizer como eu devo torcer. Acho que não é papel nosso da imprensa. Contanto que eu, ao torcer, ou qualquer um ao torcer, não discrimine ninguém, não meta a mão na cara de ninguém, não seja intolerante com ninguém, o torcedor pode ter os exageros dele, do ponto de dizer que achar um absurdo o Fábio ter falhado e tudo mais. Então, o cara é torcedor. Então, nesse ponto, o Diniz está nesse sentido. E ele diz, logicamente, se você fizer um scout de
quantos gols do Fluminense foram construídos e o Fábio participou ativamente da construção, e logicamente se ele participou da construção é tocando a bola, né? Porque o goleiro, depois que a bola vem do zagueiro, não pode segurar a bola com a mão, mas ele participa da construção jogando. Então, se você fizer uma pesquisa, vai dar muito mais, vai dar muito mais gol marcado com a bola passando no pé do goleiro do que o goleiro errando com os pés e gerando um gol claro, como foi no sábado, com o erro do Fábio. Aí faz uma média. Vai ver o tamanho da goleada. Vai ser a maior goleada, mais do que essa que a gente já fez. Agora. E aí ele está dizendo que, se você fizer esse scout, eu não parei para fazer, né? Até porque ia demandar um trabalho do cacete. E acho que eu tenho certeza que seria uma goleada, como ele falou, então não parei para fazer. Não sei se outro jornalista fez, se alguém fez, bota aqui que eu vou republicar. Mas vai dar muito mais. O Fluminense fez muito mais gols em que o Fábio atuou como um jogador de linha, entre aspas, do que o Fábio errou e gerou diretamente um gol para o adversário. Mas se você não quiser que nunca nunca só jogando. Aqui chegou na coisa mais importante. Se você quer que nunca erre, não saia jogando. Ponto. Isso é o central do que ele falou. A jogada, a opção por você sair construindo desde a sua defesa, ela pressupõe o risco. Ponto final. E o risco é o risco do goleiro fazer uma cagada, do zagueiro fazer uma cagada, de um lateral entregar a bola para o adversário. Isso está embutido no risco. Por quê? Porque não existe saída de bola sustentada quando o jogador dá um bicão ao estar pressionado. Porque estar pressionado é o que gera os benefícios da saída de bola sustentada. Isso é que precisa ser entendido. Porque tem muita gente que diz, pô, mas quando tem muito jogador perto, é para dar um bicão. Não. Não. Porque a saída de bola sustentada dá os seus frutos quando tem pressão. Porque se não tiver pressão, não é saída de bola sustentada. Se o outro time está com todo mundo lá para trás do meio-campo, não é uma saída de bola. Você vai fazer o que todo mundo faz, vai tocando, zagueiro para o lateral para o volante, chegou ali no meio-campo, o volante fala, pô, o que eu vou fazer? Tá todo mundo lá atrás. Vou espetar essa bola no meio, para o meio receber de costa, tomar uma porrada, ou vou meter o passe por elevação para o centroavante escorar a casquinha para um ponto ou para o outro. Nada contra, tá? Nada contra esse estilo de jogo. Eu acho que o futebol é o que é, porque você pode ganhar com qualquer estilo. Mas o que eu estou dizendo é, se você só sair jogando por baixo quando tem segurança total, aí você não é adepto do estilo de jogar, de construir desde atrás, porque você só faz isso quando há risco. Por quê? O risco é o time subir, o time adversário subir, você sair dessa primeira linha de pressão, e aí quando cair no campo adversário, você tem menos 4 ou 5 jogadores. Então, assim, o que o Diniz falou é, você quer erro zero na saída de bola? Não faz a saída de bola. O cara tem que tomar decisão. Isso é uma questão de educação. As pessoas querem, a gente não quer. É uma questão de educação no que ele quer dizer, não de que alguém é mal educado ou é grosso. É questão de educação das pessoas estudarem esse aspecto do jogo. É isso. E eu acho que talvez alguns, principalmente torcedor, assim, que mistura um pouco. Aí quando ele diz, principalmente o torcedor que mistura um pouco. O torcedor, ele é passional. O torcedor, contanto que ele não queira meter a mão na cara de ninguém, contanto que ele não queira discriminar ninguém, contanto que ele não queira cometer uma violência física ou verbal contra ninguém, ele pode cometer os exageros que ele quiser. Ele pode achar o Diniz o pior treinador do mundo porque tomou esse gol do Vasco, pode achar o Fábio o pior goleiro do mundo, pode. Ele é torcedor, ele é passional. Aí ele bota o dedo na ferida aqui. Mas o torcedor ele tem todo o direito de fazer, mas as pessoas do mundo do futebol e os jornalistas que fazem análise, então
eu acho que um recado. A gente quer uma coisa infantilizada que sempre dê certo. É isso. É isso. Aí sim, ele toca num ponto. O torcedor acha isso? Ok. Torcedor é o que torcedor. Agora, alguém que trabalha no meio do futebol, querer, não pode errar na saída de bola, o termo dele é maravilhoso, é meio infantilizado. Só a gente, quando é infantilizado, a gente vai achar que vai acertar sempre. A gente, quando é criança, a gente acha que é o super-herói, que tem super-herói, que não erra nunca, que sempre é um poço de virtude. E não, isso não faz parte do mundo. Isso não faz parte da vida. Na vida nós vamos errar e vamos acertar. E quanto melhor seremos sucedidos, quanto mais vezes nós acertarmos sob pressão. Nós acertarmos quando assumirmos riscos. Eu não faço uma coisa, não tem nada na vida e no futebol que sempre vai dar certo. Perfeito. Aí você fala assim, aí aconteceu, putz, não pode ser jogando. Muito pelo contrário. Aí alguém atrapalhou a coletiva Se lá. tem algum mérito, se tem algum mérito do meu trabalho, é saber separar. Agora, porque senão assim, a gente quer que as pessoas melhorem, a gente quer coisa melhor, quer um futebol mais bonito, quer um futebol mais legal, mas a gente não quer, a gente quer igual criança, quer que tudo dê certo o tempo todo. Igual criança. Quer que tudo seja perfeito. Dê certo o tempo todo. Mundo do super-herói. Não é assim. Tem que acertar sempre. Então o Fábio errou. A gente fala mil vezes, erro não é fracasso, erro é erro. E esse erro vai ser muito bom para o Fábio, vai ser bom para mim, vai ser bom para o Fluminense. Para algumas pessoas assim que não tem. Vai ser bom. Por quê? Porque acho que ali, no momento, eu não posso botar o vídeo do lance aqui, por questões de direitos autorais, mas você consegue achar isso aí em tudo que é lugar. Ali houve ali erros de tomada de decisão que podem ser minimizados para depois. O Fábio poderia ter aberto para o Nino na esquerda, que não seria um passe tão benéfico para o momento seguinte, mas seria um passe mais seguro. Tem uma série de coisas que poderia ser feito e que vão estudar, mas se trata de trabalhar o erro. Tem convicção, aí isso podia desestruturar. A mim, absolutamente. Eu sei o que eu estou fazendo, a gente sabe por que errou, e o Fábio, e a gente, aí vocês acham que a gente consegue empurrar o Vasco para trás, fazer 5 gols no River Plate, e não tem nada a ver com a saída. De novo, falei isso antes de começar a analisar aqui do React. Se você acha que o Fluminense tem valor, se você vê valor no que o Fluminense tem feito em 2023, isso está diretamente ligado à saída de bola do jeito que o Fluminense faz. Não existiria esse Fluminense que tem um ano inteiro pela frente e que pode conquistar coisas grandes, mas não existiria isso sem essa percepção de é muito importante só dar chutão em último caso. Ah, mas esse não era o último caso? No entendimento do Fábio, não. No entendimento do Fábio, pelo que ele treinou, pelo que ele tem de parâmetro, pelo que ele tem de até incentivo ou recomendação do próprio trabalho, para não personificar no Diniz, ele entendeu que dava para sair. Ele entendeu que dava para acionar o André, que ia girar, com o Vasco com 4 jogadores dentro da área do Fluminense, ele ia ter menos 4 ali. Errou. Mas a lógica era essa. Não tem nada a ver. Os caras têm receio de ir lá marcar lá em cima, e aí a gente acaba empurrando. Por que o Vasco, se isso é uma coisa fácil, por que o Vasco não continua apertando e todo mundo aperta a gente? Que é o que todo mundo sabe que é uma coisa que a gente está treinado para sair, porque é mais difícil apertar a gente lá. Eventualmente vai acontecer. A gente não pode imaginar que nunca vai dar errado. Aí quando sai, só que a gente tem uma dificuldade, ver muitas vezes que a gente sai jogando longo, aí o que você perde a primeira bola, perde a primeira, perde a segunda, os caras fazem o gol aí e não contabiliza. Esse é um outro ponto. Né? O normal do futebol chegou especialmente depois da regra de impedir do goleiro pegar com a mão a bola recuada, né? Porque até falei sobre isso num vídeo aqui no canal recentemente. Isso muda ali no 93. Para mim, é a maior mudança de regra, a mudança de regra que mais
modificou a dinâmica de jogo do futebol, tá? Para mim impedir o goleiro de pegar com a mão o recuo, modificou demais. Mas desde que isso aconteceu, o normal, entre aspas, chegou no goleiro, bico para frente. Só que isso pode muito bem gerar perigo, porque você se dá o bico para frente. Se o volante adversário está encaixado, ou se o zagueiro adversário ganha do seu centroavante, que normalmente é quem dá essa raspada, numa dessa ele ganha, já cai no pé do meio ou do volante na segunda bola, ele mete uma bola para um ponta, daí para o meio, para o centroavante e toma um gol. Aí você conta lá, olha, a saída, que aí seria assim, né? O Fluminense tomou um gol por causa da saída do Diniz, que eu já falei que não é do Diniz, mas enfim, tomou um gol por causa da saída do Diniz. Quando toma um gol na bola longa, ninguém fala, tomou um gol na saída que o Diniz não gosta. Ninguém fala. Aí passa batido. A frase é perfeita. Que pro senso comum, se a gente vai ficar no senso comum, nós vamos fazer sempre as mesmas coisas, a gente não pode reclamar. Então, assim, o que aconteceu com o Fábio, a gente não quer que aconteça, ninguém quer que aconteça. Mas a gente, quando acontece, gente, só tem uma coisa para fazer, ou você desiste, ou você melhora. E aqui a gente vai melhorar, para que demore a acontecer da próxima vez. É uma coisa evitável, mas é uma coisa que a gente, quem está jogando, do jeito que a gente joga, isso é uma coisa que... E aí tá aí, esse é o Gabriel Amaral. Deixa eu só voltar aqui, que tem uma frase legal aqui. Melhorar, para que demore a acontecer da próxima vez. É uma coisa evitável, mas é uma coisa que a gente, quem está jogando, do jeito que a gente joga, isso é uma coisa que... Aí ele diz, né? Do jeito que a gente joga, é uma coisa que pode acontecer. Então, assim, cara, vou te ser sincero, mais do que isso é impossível. O Diniz desenhou aí. O Diniz pegou e desenhou. Se continuarem fazendo essa associação perversa de que é a saída de bola do Diniz que leva o time à ruína, ou que leva o time... eu não sei mais o que fazer. Porque o termo que ele usou é maravilhoso. É uma coisa infantil achar que essa saída de bola vai ser erro zero. Não vai ser erro zero. Agora, você tem que botar na balança os benefícios que essa saída de bola já deu, ou benefícios que essa saída de bola dá aos times que dela fazem uso. É muito, 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 muito grande. Enfim, acabou que o vídeo ficou longo. Eu achei que o vídeo ia ser curtinho, mas, enfim, foi um vídeo didático para dizer isso daí. Não quer... Se o objetivo é erro zero na saída de bola, zero, não faz saída de bola. Dá bico para frente em toda a bola. Aí, ou o teu centroavante vai morrer, vai ficar fora de jogo por causa de torcicolo, de tanto ter que ficar brigando. E quando você tomar um gol disso, ninguém fala nada, porque ninguém lembra que o gol foi por causa de uma estourada errada. Enfim, é isso que eu queria falar. O vídeo ficou meio longo, mas tá bacana. Palmas pro Diniz. Diniz é muito bom. Acho que ainda tem muitos parâmetros a se ajustar aí na formação, porque é um técnico novo, mas é muito bom e sempre foi muito autoral, e acho que essa resposta dele não foi uma resposta, foi uma aula. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários. O resto já sabe, like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalha os seus grupos de WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu.